5 trilhões de dólares. É exatamente essa quantia que os países do Golfo Pérsico devem pagar aos Estados Unidos da América para continuar a guerra contra o Irã até a completa destruição do regime em Teherã. Por outro lado, para encerrar a guerra, o presidente dos Estados Unidos exige 2,5 trilhões de dólares. Essa declaração está sendo divulgada hoje pela mídia de língua árabe, citando o jornalista omanense Salem al-Jahouri, que é muito próximo das autoridades de Omã. Mas por trás dessa mensagem há, de certa forma, uma traição. Omã está, de fato, passando para o lado do Irã, traindo os Estados Unidos. A questão é que Omã, de repente, pediu urgentemente o fim da guerra. O novo líder do Irã, Mojtaba Khamenei, de repente pediu desculpas especificamente a Omã pelos ataques e disse que, na verdade, tudo isso foi culpa dos americanos e afirmou que isso com certeza não vai se repetir. Em Omã, declararam que Trump foi enganado por Israel e arrastado para a guerra. E o mais importante, Irã e Omã. Omã está criando um plano para permitir a passagem de petroleiros selecionados pelo Estreito de Hormuz. Além disso, em Omã, de repente pediram aos países do Golfo Pérsico que se livrassem das bases militares americanas. Por isso, é realmente necessário analisar esse assunto com muito cuidado. Meu nome é Alexei Pichi, vamos discutir juntos. Antes de começarmos, peço que apoie financeiramente este canal do YouTube com uma doação ou assinatura paga. Torne-se um patrocinador agora mesmo. Aqui na plataforma do YouTube, abaixo deste vídeo, você precisa clicar no botão Seja Membro, ou então acesse o QR Code que está na sua tela. Esse é, na verdade, o jeito mais prático de fazer uma doação única. Ficarei grato por qualquer apoio seu, mas você pode fazer isso ao final deste episódio. E também se inscreva no meu canal do Telegram Pichi News, o link está na descrição deste vídeo, lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Hoje a mídia em árabe está se espalhando e vemos isso o tempo todo. Uma declaração do jornalista omanense Salem al-Jahouri, próximo das autoridades do país, que afirma que supostamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu aos países do Golfo Pérsico para pagarem aos americanos 5 trilhões de dólares se eles quiserem que a guerra contra o Irã continue e que os Estados Unidos e Israel resolvam de uma vez por todas a questão do regime iraniano. Ou então as monarquias do Golfo devem pagar 2,5 trilhões de dólares caso os países do Conselho de Cooperação do Golfo, os países do Golfo Pérsico, queiram, ao contrário, parar essa guerra. A lógica é que qualquer que seja a escolha das monarquias do Golfo Pérsico, elas acabarão pagando aos americanos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ressalto, declarou na sexta-feira que o objetivo da guerra não se limita à mudança do regime iraniano. Ele enfatizou que os Estados Unidos estão trabalhando em coordenação com seus aliados para alcançar seus objetivos de segurança sem entrar em um conflito prolongado. Além disso, Trump acrescentou: a pressão militar conjunta, liderada por Washington junto com Israel, causou grandes danos à infraestrutura iraniana e que os Estados Unidos já estão prontos para encerrar a operação militar. Por outro lado, estão surgindo cada vez mais relatos, ao contrário, de que os Estados Unidos estão se preparando para enviar também tropas terrestres ao Irã. E nesse contexto, a declaração do jornalista omanense soa, bem, um pouco exagerada. Até agora, não há confirmação de tal exigência por parte de Trump, mas o próprio Omã tem se comportado de maneira extremamente estranha nos últimos 3 dias, e seu comportamento levanta sérias preocupações de que o aliado dos Estados Unidos, ao que parece, está se afastando de Donald Trump. Do que se trata? O ministro das Relações Exteriores de Omã declarou recentemente que Israel empurrou os Estados Unidos para um grave erro de agressão contra o Irã, quando, supostamente, faltava pouco para a assinatura do acordo nuclear. Badr al-Busaidi, que atuou como mediador nas últimas negociações entre os Estados Unidos e o Irã voltadas para resolver a questão nuclear, escreveu hoje em um artigo publicado na The Economist que nos últimos 9 meses Estados Unidos e Irã estiveram 2 vezes, cito, à beira de fechar um acordo nuclear real. Mas, supostamente, seus planos eram constantemente frustrados de forma traiçoeira por Israel. Bom, já adianto que al-Busaidi não disse exatamente como Israel impedia qualquer acordo. Agora vou citar o chefe do Ministério das Relações Exteriores de Omã, al-Busaidi. Por isso ficamos chocados, mas não surpresos, quando, no dia 28 de fevereiro, apenas algumas horas após as últimas e mais substanciais negociações, Israel e os Estados Unidos realizaram novamente um ataque militar ilegal contra a paz que por algum tempo parecia bastante alcançável. Washington perdeu o controle sobre sua própria política externa.
Foi Israel que convenceu os Estados Unidos a iniciar a guerra sob o falso argumento de que o governo iraniano ofereceria rendição incondicional ao final do conflito após o assassinato do ex-líder da Revolução Islâmica, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Claro, o maior erro da administração americana foi ter permitido se envolver nessa guerra em primeiro lugar. Esta não é uma guerra dos Estados Unidos e dificilmente existe um cenário em que tanto Israel quanto os Estados Unidos saiam ganhando com isso. Aqui, claro, vale lembrar que Omã foi o único na região que, no primeiro dia da guerra, pediu aos Estados Unidos que parassem os ataques ao Irã, então não é de se surpreender com essa posição. Mas depois, em Omã, começaram a falar de uma forma ainda mais perigosa para a administração de Trump. Al-Bussaidi destacou inesperadamente que os países árabes, que contavam com a cooperação com os Estados Unidos na área de segurança, agora veem essa cooperação como uma vulnerabilidade séria, ameaçando sua segurança atual e a prosperidade futura. E imediatamente sugeriu de forma indireta que se abandonasse a cooperação em segurança com os Estados Unidos da América. Ele disse algo como: se não houvesse bases americanas, por exemplo, na Arábia Saudita ou no Catar, também não haveria ataques por parte do Irã. Talvez valha pensar nisso, talvez não precisem dessas bases militares americanas. Além disso, segundo Bussaidi, os interesses de Israel, que busca a derrubada do regime em Teherã, não coincidem com os interesses dos Estados Unidos e do povo americano. Al-Bussaidi destacou que alcançar os objetivos de Israel exigirá uma campanha militar prolongada com o envolvimento de tropas terrestres dos Estados Unidos, o que abrirá uma nova frente de guerras intermináveis. No final, o ministro das Relações Exteriores de Omã declarou que agora os americanos devem pedir ao Irã para voltar à mesa de negociações. Citação: a liderança iraniana, sem dúvida, terá dificuldades para voltar ao diálogo com uma administração que por 2 vezes mudou abruptamente das negociações para bombardeios e assassinatos. O fim da guerra, apesar das dificuldades para ambos, pode depender da retomada das negociações. Os países precisam de um incentivo para reunir coragem e retomar o diálogo. Mas parece que isso foi apenas o começo de algum tipo de jogo de bastidores, porque na véspera, em Teherã, foi publicada uma mensagem escrita, supostamente do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, na qual ele afirmou que, na verdade, os ataques que atingiram Omã e a Turquia foram realizados pelos Estados Unidos e Israel. Segundo ele, o Irã nunca atacou especificamente esses países. Uma citação da mensagem atribuída a Mojtaba Khamenei, que, lembro, ninguém viu ou ouviu desde o início da guerra. Citação: eu enfatizo que os ataques realizados contra a Turquia e Omã, ambos países com os quais temos relações apropriadas, de forma alguma foram realizados pelas Forças Armadas da República Islâmica ou por quaisquer outras forças do movimento de resistência. Isso é um truque do inimigo sionista. E o auge desse jogo de bastidores entre Irã e Omã está na declaração do vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Vahid Jalalzadeh. Citação: se esta guerra terminar, nós certamente criaremos um regime jurídico para a passagem de petroleiros e navios no Estreito de Hormuz em conjunto com Omã. A criação de um novo regime jurídico no Estreito de Hormuz pela República Islâmica é certa. Iremos implementá-lo junto às Forças Armadas e Omã. Assim, o comportamento dos funcionários e jornalistas de Omã é compreensível. Acredito que em breve ouviremos mais declarações parecidas sobre os supostos 5 trilhões de dólares. Para finalizar, tentarei arrancar um sorriso de vocês em meio a notícias tão tensas. Na última declaração, atribuída ao novo líder do Irã, Mojtaba Khamenei afirma que recentemente visitou pessoalmente Teherã. E durante sua estadia na capital do Irã, ele andou de táxi anonimamente para ouvir a opinião dos cidadãos comuns. Dizem que o Ayatollah se disfarçou com roupas de um cidadão comum e ouviu o que o povo dizia nas ruas, o que os iranianos comuns falavam, mas há uma inconsistência. Desde o primeiro dia da guerra, ninguém viu ou ouviu Mojtaba Khamenei e todos os seus pronunciamentos, por algum motivo, são divulgados apenas por escrito. Então, se Mojtaba andava de táxi vestido como um cidadão comum e conversava com o povo, por que ele não grava pelo menos uma mensagem de voz? Tudo bem, se não um vídeo, pelo menos poderia ter gravado uma mensagem de voz. Aqui vou colocar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like.
E também lembro que ficarei grato por qualquer apoio ao funcionamento deste canal no YouTube. Todas as formas de ajudar, links e informações estão na descrição deste vídeo. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.